Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar o livro Estrela e eu gostaria de mostrar alguns formatos para vocês. Ele não tem medidas corretas, você pode fazer do tamanho que quiser. Esse aqui, por exemplo, né, eu fiz a partir de sobras de papel, então ele fechado ele vai ter 11 centímetros, então porque né? Na verdade, quase 10,5, porque o papel não é aberto, ele tem 22 por 29, 21 por 29,5, né? Só que esse papel aqui, de fato, ele é um pouco maior. Então, aqui eu trago vários formatos que vocês podem ver, não é, que tanto faz. A questão é você ter proporção. Então, eu vou só abrir, não é? Porque é interessante, né? Que vocês tenham alguma coisa para amarrar também depois, não é? Então, aqui nesse, né, a gente trabalha sempre com 3 camadas de papel, em todos eles, né? Uma primeira, uma segunda e uma terceira. Só para aqui exemplificar inicialmente, né, o que a gente vai trabalhar hoje, eu já cortei os papéis só para vocês terem uma ideia. Porque eu já coloquei a fita autocolante aqui, então a gente precisa, né, nesse caso, olha, esse papel tem 30, né? Esse tem 25, esse tem 20 centímetros. E aqui eu simplesmente dividi uma folha ao meio, né? Uma A4. Então aqui são 10,5, se eu não me engano, né? Porque são 21, isso 10,5, né? Por uma de 20, uma de 25 e uma de 30. Mas nesse caso aqui, por exemplo, eu usei então uma de 21 e a partir do 21 eu fui retirando, né, 1,5 cm, 3 centímetros. Então a primeira tem 21, né? A segunda 21 menos, né, 1,5 e a terceira 21 menos 3, né? Só para vocês terem assim a ideia dessa proporção aqui. Okay? Então cada braço da estrela a gente vai ter 3 papéis. Então gasta bastante papel, né? Então esse é o formato. Mas antes de amarrar, eu vou mostrar aqui que eu acho que fica mais fácil. Então eu trabalhei uma base, né? Aqui o azul é uma capa. A capa basta medir, né, o tamanho de cada extremidade. Aqui, né, a gente vai ter cada 3 cadernos aqui colados, depois a gente vai ver isso melhor. Então aqui eu trabalhei o kirigami novamente, né? A gente já tinha visto, então porque é uma estrutura que é interessante, né? Já que tem 3 camadas, é interessante a gente ter esse tipo de trabalho. Então aqui eu vim com os kirigamis que a gente já tinha feito anteriormente, né? Aqui bem de uma forma bem simplória mesmo, né? Só jogando aqui com as cores. Enfim, eram retalhos de papel. Então, assim, as cores nem né, peguei o que dava para combinar mesmo. Eram vários retalhos de uma caixa. Então, o que é importante, não é que a gente tenha essa amarração, porque não é para ela se manter escultural, né? Porque é um livro escultural de alguma maneira. E tem gente que chama de álbum também, porque tem gente que coloca fotos, né? Então é interessante perceber, né, que a gente vai ter esse tipo de encontro, não é? Aqui que vai formar a estrela, ok? Esse então, não é o menor. Aqui, esse também ali, não é? Eu fiz menor. Esse então eu fiz com a folha inteira, não é? 30 nesse modelo, não é? 30, 25, 20. Só que, não é? Olha, eu trabalhei uma outra coisa nele. No papel menor, então eu fiz um quadrado maior. No segundo papel, não é? Então eu fiz um quadrado que é um pouco menor, um pouco maior que o primeiro, tipo para fazer uma moldura. E aqui eu coloquei um carimbo, mas pode colocar o que quiser. Tem gente que usa esse recurso e coloca fotografias
colocam, não é, outros tipos, colagem, né, o que quiser. Então esse, vocês podem ver, ele fica bem maior, nem cabe na câmera, né? Mas aqui é o total, quase total aproveitamento do papel, não é? E aqui também, né, a gente pode... E nesse caso, então, eu fiz uma capa, né, com os carimbos mesmo que são usados. Aqui no verso eu coloquei não é só para... porque quando a gente está trabalhando na edição, esse tipo de estrutura, é muito importante que a gente faça um raciocínio sobre de que maneira isso pode ser um livro. Né? Porque não é só uma questão de aprender encadernação, é aprender encadernação para usar em futuras publicações. Isso aqui, por exemplo, né? A gente pode criar histórias, pode ser cada quadrinho ser uma cena, por exemplo, né? Uma série de haikais, todos, né? bem distribuídos na página. Os haikais são pequenos, então, assim, é uma estrutura que comporta muitas coisas, não é? E aqui, por fim, olha, uma estrutura bem maior. Eu fiz essa capa aqui, aquele ali é cartolina mesmo, o anterior, mas com um papel vermelho Color Plusium e um papel, não é esse papel que é perolado, não é nesses pacotes que vem mesmo assim, não é? E aqui é uma cartolina verde. Aqui também a cartolina preta, né? E esse livro aqui, eu aproveitei, tinha, né, uma oficina de tipografia que eu fiz há muito tempo atrás. Então eu tinha uns restos, né? Então eu aproveitei esses restos. E esse livro aqui, a gente não é uma questão importante de pensar, né? Olha, a primeira folha aqui, ela deve ter uns 90 gramas, essa tem 120 e essa tem 75. Então, as folhas finas, elas não toleram muito esse formato, não. Então, porque na hora de colar, elas grudam mais rápido, é difícil de tirar. Então, né? E aqui ficou um livro, por assim dizer, um livro tipográfico, né, mostrando que é possível não é feito a partir de tipografia, de experimentos de tipografia. Então, aqui a gente tem 13,5 por 15, né? Então, 13,5, 26, na verdade, né? 27, desculpa. Esse título aqui não significa nada, é só um recorte lá, né? Mas eu juntei partes que, então, na oficina de tipografia, várias pessoas compõem, né? Então, a gente troca. Então, tem umas coisas que fui eu que fiz, outras coisas que foram os meus colegas. Nesse caso que fui eu que fiz, que era, né, o devir da mulher, que eu acho interessante, porque uma outra colega, né, foi trabalhar isso, torna-se, não se nasce, né, em referência, né, mulher aqui. Mais amor, né, essa coisa, né? Uma outra pessoa trabalhou o ponto G, né? Nada pode tudo nessa vida. E aí era uma direção de leitura assim mesmo, né? E aí vocês podem ver que aqui é o problema do papel fino também, não é? Então, a gente tem uma estrutura bem sustentada pela cartolina preta, mas esse papel, não é, que é a gramatura menor, ele não fica tão bacana, não é? E aí, né, dá para... não é, poderia ser um livro, não é? Assim, claro, pensado de uma forma mais estratégica. Isso aqui são umas experimentações de recortes mesmo, só para mostrar assim, a infinidade de possibilidades do vazado, não é? Então, já que são 3 camadas, a gente pode, então, jogar com cores. Aqui a gente está jogando, né, com azul e o verde, com, né, círculos. Aqui também esse papel é mais fino, vai enrolar, né? Enfim, são coisas aleatórias, que não é mais abstratas, que não tem muito sentido, mas que pode criar aqui, não é, uma plasticidade para o trabalho. E aqui novamente, né, eu usei um craft, né, que tem aí mais ou menos a gramatura da cartolina, o que dá estabilidade para a estrela. E usei esses papéis justamente para não ter que usar
capa, mas no que a gente vai fazer, né, nós vamos usar, vamos fazer uma capa, né, no modelo que a gente já fez antes. A não ser, né, esses dois pequenos, que eu recortei o papel da mesma cor, não é, que era o papel maior, e colei aqui. Então, não é, tem essa primeira dobra, né, como eu vou mostrar para vocês. Então, né, aqui eu já deixei, porque eu estou usando a fita a fita dupla face, né? Então aqui, mesma coisa, né? Dobra, né? O lado que você quer que fique para fora, então vai ficar para dentro. E aqui. Então a gente vai encaixar, né, aqui essas três partes. Então cada uma dessas partes, depois, né, quando a gente colar, elas vão dar aquele efeito lá, né? Então cada uma dessas partes é uma ponta da estrela. No caso aqui dessa encadernação que eu fiz, né, quando isso aqui estava colado, eu colei a fita aqui e depois pus um outro papel da mesma cor. Então por isso que ela dá esse efeito assim. No caso desses outros, que eu só usei a capa dura, né? Quando eu fui colar esses dois primeiros papéis aqui, eu coloquei a fita aqui dentro. Então, basta vocês medirem. Aqui na nossa capa, não é? A gente é uma capa de papelão, como a gente já fez, não é? Então, vocês podem ter um pouco a noção, não é? Na verdade, assim, não é um pouco a noção do que faz. Aí depois eu já deixei uma parte pré-colada, não é? Depois é só vir e colar, ok? Então, não é? Voltando aí às explicações básicas. Vocês precisam, então, de um papel maior, né? Um médio, um pequeno. E essa variação, né, depende do gosto de cada um. Se você quer fazer um livro pequeno, você, né, pode escolher um formato menor, 20, aí você tira 1,5 centímetros, 3, ou então 2, 4. Depende, então não tem uma regra, né, depende de como você quer fazer. Então, depois que você, não é, faz as dobras, aqui, não é, eu já adiantei, aí a gente vai ter que montar, então, essa haste da estrela, e é a parte mais chata, não é? Então a gente tem que ter o maior cuidado, justamente porque esse papel que eu estou trabalhando, ele é um pouco fino. Não é? Então, cola uma parte aqui. E vamos colar aqui. Pode ser cola, cola branca, cola bastão, qualquer cola. Eu estou usando aqui porque eu estou sem cola. Não, eu tinha fita. Então, olha, ela já começa a ter a estrutura. Mas se ficar um pouco aqui, por exemplo, como esse aqui, o papel, às vezes os papéis, eles dão diferença de tamanho também, porque isso depende de como foi cortado, né, de várias coisas. Mas depois, no final, se ajeita. Aí agora, nós vamos tentar. Então, a gente tenta aqui, né, seguir a margem do que já existe, ficar reto. Ups. Né? Esse papel aqui tá menor também, né? Porque é um problema de fábrica, né? Cada papel vai vir menor e todos esses problemas. Isso. Então, nós já temos aqui, olha, a nossa primeira haste. Vocês podem fazer, eu acho assim, quatro hastes dessas, né? Mas 4 pode ficar apertado. Eu, né, preferiria ser 5 ou 6 para dar, né, dar mais movimento, dar mais estrutura. Se você não é, quiser aproveitar o papel, o ideal é que faça com 6, né? Porque aí você vai dividir 3 folhas, né? Então, aqui, o que você vai fazer, não é? Observar
por exemplo, não é, se tiver texto, se está do lado certo, né? Porque aqui, como não tem texto, né, tanto faz a direção. Então, você vai colar, não é? Aqui eu já colei para a gente adiantar o vídeo, senão aí ia durar muito tempo. Mas é colar um no outro, que pode ser com cola, não é? É como naquele livro dobradura, a gente tem que colar certinho. E, não é? No caso aqui da capa, não é só medir o tamanho, não é, desse espaço aqui. E a capa é como no livro dobradura também. Ela não pode ficar sobrando para cima aqui, senão na hora de abrir, não é, ela vai dar problema. Então, né, nós já temos aqui o nosso livro. Nós vamos colar essa parte aqui, não é, que está faltando aqui. Então, ele coloca a fita do jeito que vocês quiserem, não é? Pode ser cola, pode ser dupla face, pode ser aí bastão, né? Isso fica a critério. Aí confere se está do lado certo, né? Aqui, como eu disse a vocês, né, é porque o papel tava com problema no corte. Mas na hora que abre, isso não se vê tanto. Então, agora a gente tenta, né, alinhar tudo aqui ao máximo, e aí só então que cola, né? Se quiser também pode aparar aqui. Depois eu vou aparar. Então, aqui a gente... né? Bom. E aqui, então, agora resta, né, colocar a capa. Então, como eu coloquei uma fita dupla face, coloquei essa dupla face em cima da fita, do fitilho, não é? Mas aqui eu ainda vou reforçar um pouco mais. Eu, na verdade, vou começar por aqui mesmo. Então eu gosto de puxar, não é, para acertar bem. E aqui é que é a questão, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse encaixe aqui, para que ele não fique Ih, ficou torto. Deixa eu ver se vai conseguir abrir. Deu. Bom, qual que é a diferença de se colocar uma capa? Não é? É que nesses casos, não é, a capa ela vai aparecer, não é, com uma marca, não é? Enquanto que nos outros casos, não é, isso não vai acontecer. Então aí você pode amarrar, não é? Pode ser qualquer coisa, linha, cordão, barbante, né? O que tipo de coisa que você quiser. Aqui depois dá para tirar aqui no estilete, né? Dá para acertar, né? E a gente pode fazer aberto, né? Aí, no caso, as 3 cores. Então, são 6 pontas, né? 6 espaços. E aí, quando a gente tem, por exemplo, não é, isso que eu usei aqui, um papel mais duro, né? Uma cartolina ou um outro tipo de gramatura, né? Então, a gente não tem aquele... não é esse traço da capa como a gente tem aqui, né?
Então é isso. Espero que vocês consigam fazer.